Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, em uma entrevista para a Veja, alerta para o grave quadro econômico do Brasil. A situação é desastrosa. A catástrofe da gestão petista é marcada por gastos exorbitantes, juros altos, prejuízo das estatais e endividamento recorde da população. Diante da realidade, Armínio Fraga é taxativo. Não descarta uma recessão em 2027. E tem mais. Em um momento de lucidez, o economista deu a seguinte declaração: "Sei que é difícil para o presidente Lula aceitar, mas há uma certa semelhança com o governo de Dilma Rousseff." Está aí na tela para vocês, então, imagens do economista Armínio Fraga, doutora Kátia Magalhães, que milagrosamente acordou, o homem acordou. Só agora ele conseguiu concluir que o projeto de poder que tem Lula, Zé Dirceu, Genuíno, Fernando Haddad, só agora ele conseguiu entender que esse projeto de poder e economia não funciona, e ainda faz aí essa comparação com o governo de Dilma Rousseff. Levou 4 anos para acordar. Exatos 4 anos atrás, esse mesmo senhor aí, Armínio Fraga, estava assinando cartinhas pela democracia, fazendo campanha ativamente pró-Lula e dizendo que Lula seria a melhor solução de longe para o país. Só agora acordou, meu senhor. O que Lula fez de diferente de tudo que ele prometeu? Uma coisa a gente tem que reconhecer: Lula não praticou, pelo menos não no Lula 3, não praticou com estelionato eleitoral lá em 22, em plena campanha. O que Lula prometia? Estado grande, funcionalismo hiperprivilegiado, gastança, né, que ele não chama de gastos, chama de investimento público. Esse Lula é tão ignorante de má fé que ele adora distorcer conceitos. Regulação de redes, isso tudo era prometido em 22. Então, quem assinou cartinhas de democracia e endossou a candidatura de um condenado em 3 instâncias, condenado e jamais absolvido, jamais reabilitado, foi apenas descondenado pelos seus próprios juízes. Quem endossou tudo isso é cúmplice do autoritarismo que a gente vive hoje, cúmplice, inclusive, da debacle econômica mais que previsível. Lula jamais se comprometeu com uma única privatização. Agora que você descobriu, Armínio, chegou tarde. Lula nunca se comprometeu com uma reforma administrativa minimamente séria e nem poderia. A base eterna do lulopetismo é o funcionalismo público, são as associações, sindicatos de servidores públicos muito beneficiados por essas gastanças estatais toda. Lula jamais se comprometeu com uma nova reforma previdenciária, não poderia, nós sabemos, e o escândalo, o aposentão revelou as entranhas do lulopetismo, do sindicalismo brazuca, com todos esses esquemas de corrupção. Então Lula não prometeu nada de diferente disso que nós estamos vendo aí. A catástrofe já havia sido anunciada há 4 anos atrás e só Armínio Fraga e seus coleguinhas lá do Plano Real parecem não ter se dado conta. E ainda dizem que o liberalismo chegou ao Brasil lá nos anos 90. Não chegou, não. Houve algumas arestas aparadas, o Brasil aprendeu a trabalhar, a controlar a moeda, mas infelizmente o liberalismo ainda não chegou. Talvez não chegue tão cedo, pelo menos não enquanto a gente tiver figuras como essas aí de um Armínio Fraga, e menos ainda enquanto a gente tiver caciques políticos do naipe de Lula e seus iguais, né? Eu gostei do termo aposentão da doutora Kátia Magalhães, vou incorporar no meu vocabulário o aposentão. Berê, a gente tem aí então, como muito bem diz aqui a nossa tarde, essa ladeira abaixo, Armínio Fraga descobrindo a roda, dizendo obviedades aí sobre a situação econômica, de acordo com ele, é desastrosa. É interessante também, além dessa comparação que ele faz com o governo da Dilma Rousseff, ele fala que a semelhança, e há mesmo, né? A gente precisa lembrar daquela pedalada lá no
projeto Pé de Meia, que o TCU fingiu que não aconteceu e ficou por isso mesmo. Mas além dessa pedalada fiscal lá no projeto Pé de Meia, a gente precisa lembrar ainda que o Armínio Fraga menciona essa recessão para 2027. A grande questão é que essa recessão já era dita desde o primeiro ano de Lula 3. Não é agora que se faz esse tipo de previsão para o mercado. É importante ainda lembrar que esse cenário econômico impactará o capital político do próximo chefe do executivo. Ah, sim, com certeza, né? Talvez por isso o presidente Lula tem feito aí esse tipo de aposta, né? Abrindo créditos extraordinários para poder pagar, né, as fraudes, no caso dos aposentados, abrindo também crédito extraordinário para tentar salvar, entre aspas, o setor produtivo, emprestando dinheiro a uma alta taxa de juros, né? Porque talvez ele não esteja aí no ano que vem para arcar com essas consequências que virão a médio e longo prazo. Então, Geise, o posicionamento de Armínio Fraga, né, vamos lembrar aqui que ele foi já presidente do Banco Central no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, e ele, como bem lembrou aqui a doutora Kátia, né, assinou e participou daquele evento da Carta da Democracia, onde diversos economistas, pessoas relevantes do mercado financeiro, né, e do setor da indústria, se reuniram para declarar apoio justamente a esse governo que agora está aí nessa ladeira sem freios e sem contrapesos, né? Perdoe-me o trocadilho, mas parece que isso também envolve algo da justiça, né? Que a justiça também acaba falhando, ao passo que o Tribunal de Contas da União aprova contas do governo federal com mais de 40 ressalvas. Então, ressalvas essas seriam motivo para reprovar essas contas, né? O fato, Geise, é que o Armínio Fraga até trouxe aqui, separei umas aspas dele para compartilhar com vocês da audiência, onde ele diz o seguinte: as sociedades mais prósperas do planeta, aquelas onde reina a liberdade, a solidariedade e a prosperidade, são todas democracias. Nós vivemos hoje em um mundo onde ameaças autoritárias e populistas às vezes nos assustam. Quando vocês acham que ele disse isso? Não foi agora, parece que é de agora, né? Mas foi justamente em 2022, nesse processo eleitoral, onde estavam ali Lula e Jair Bolsonaro disputando o mandato, né? A presidência da República. Mas essa frase parece que é tão atual porque nós estamos vivendo justamente isso. E como você bem lembrou, Geise, quando o Armínio Fraga cita, né, medidas populistas, a gente lembra do Pé de Meia, a gente lembra desses auxílios que foram colocados justamente, né, o tal do gás para o povo, justamente para tentar prender ali esses eleitores que têm uma condição de vulnerabilidade e só restam a eles viver, né, já que não têm oportunidade de crescer na vida. E tudo isso impacta as contas públicas, o mercado financeiro, e o que mais choca, né, é ver este economista que já fez parte do governo federal falar em liberdade, né, que nós enfrentávamos naquela época ameaças autoritárias. Naquela época, pelo menos, a gente tinha liberdade para poder trazer os fatos, para poder fazer críticas. Hoje em dia, a gente está aí mediante a 2 decretos instalados, inclusive implementados nessa semana pelo próprio governo federal, que nos impede, né, de entrar em alguns assuntos. Então, acho que a realidade bateu a porta, inclusive para esses que defendiam uma suposta defesa da democracia, Geise. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.